Bendito seja Deus Pai, bendito o Filho unigênito e bendito o Espírito Santo. Deus foi misericordioso para conosco. Meditemos a palavra de Deus proclamada neste domingo. Olá, sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, mestre em Teologia Bíblica pela FAGE, Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Seja bem-vindo ao nosso momento Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Neste domingo celebramos a solenidade da Santíssima Trindade e temos como Palavra de Deus Provérbios capítulo 8, versículo 22 a 31, Romanos capítulo 5, versículo de 1 a 5 e João capítulo 16, versículo 12 a 15. Esta primeira leitura, Provérbios 8, 22 a 31, é um poema, é um elogio à sabedoria, na qual se afirma que antes que a terra fosse feita, a sabedoria já tinha sido concebida, a sabedoria já existia. No Antigo Testamento se tem esta imagem da sabedoria personificada que aparece junto de Deus, ajudando Deus na criação de todo o universo, na criação de tudo aquilo que existe. O Novo Testamento, sobretudo nas cartas paulinas, sobretudo 1 Coríntios, capítulo 16, capítulo 1, versículo 16 até o versículo 30, vai identificar esta sabedoria divina que existia antes de tudo e que ajudou Deus a construir tudo, a fazer tudo, vai identificar essa sabedoria com a pessoa de Jesus. João, capítulo 1, prólogo do Evangelho de João, segundo alguns estudiosos, também reflete esta imagem, chamada agora de palavra, de Logos, identificando esse Logos com a sabedoria que existia antes de tudo. Seria a pessoa de Jesus, numa leitura cristã. Fato é que esta sabedoria existe antes de tudo. É a grande mensagem desta primeira leitura. Então, esta sabedoria personificada e auxiliar de Deus na criação de todo o universo, o Novo Testamento, lendo de forma cristã esse texto, vai entender que esta sabedoria é a pessoa do Verbo, a pessoa de Jesus Cristo. Já a segunda leitura, tirada de Romanos, capítulo 5, versículo 1 a 5, Paulo nos elenca os bens que são possuídos por aquele que foi salvo, por aquele que foi justificado. Então, aquele que foi salvo, aquele que foi justificado por Deus, ele recebe o dom da paz, o acesso ao favor de Deus, a esperança da glória de Deus, o amor de Deus, o Espírito Santo e a reconciliação. A função principal desse texto é nos ensinar que a Deus por Cristo nós devemos ir e viver na caridade difundida pelo Espírito Santo de Deus, que nos foi derramado nos nossos corações. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o Espírito Santo, que nos é dado no batismo, confirmado no nosso crisma, derrama na nossa vida o amor de Deus. E em outros trechos das cartas paulinas nos ensina também que nos anuncia que nos faz viver como filhos amados e amadas de Deus, pois é um espírito de adoção de filhos de Deus, o Espírito Santo. E o Evangelho, João capítulo 16, versículo 12 a 15, Jesus está na última ceia ainda com seus discípulos, despedindo-se dos seus discípulos. E aí Jesus começa a dizer que tudo aquilo que ele ainda não tem condição de dizer para os discípulos, explicar para os discípulos nesse momento, o Espírito Santo haverá de futuramente revelar a cada um deles. Tudo que o Pai possui é meu, e o Espírito Santo receberá do que é meu e vulo anunciará.
Então é interessante que, do ponto de vista da teologia trinitária, nós temos aqui Jesus, que é o Verbo, que nos revela Deus, que nos mostra quem é Deus. Este Verbo fala do Pai, vejam só, tudo que o Pai possui é meu, então ele se refere ao Pai, fonte de toda a divindade, e ao mesmo tempo fala do Espírito da verdade que nos conduzirá à plena verdade. A plena verdade. Então aqui, lido na perspectiva de uma doutrina trinitária, nós temos o Pai, Filho, Espírito Santo, nesses poucos versículozinhos aqui. Agora, é claro, a palavra, o termo Santíssima Trindade não aparece na Sagrada Escritura em lugar algum, é um desenvolvimento teológico posterior. E o que é o sentido profundo desta expressão Santíssima Trindade? Em primeiro lugar, nós queremos afirmar que Deus é uma só divindade, um só Deus. Porém, Deus não é uma solidão, Deus é uma comunhão de vida, uma comunhão de pessoas. É um só Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Em outras palavras, o que é Deus? Deus é uma comunhão de vida. É uma comunhão de vida, não é uma solidão. Deus é uma comunhão de vida plena, de vida eterna. De vida eterna. Né? No século XV, o pintor ortodoxo chamado Rublev pintou justamente esta imagem, o ícone da Santíssima Trindade, que você pode ter acesso aí na internet, na qual se representa as três pessoas da Santíssima Trindade que estão interligadas, estão unidas entre si, formando uma só divindade, formando um só Deus, um só Deus. Ora, entender o mistério de Deus, compreender racionalmente o mistério de Deus é impossível, porque Deus sempre haverá de ser mistério, sempre haverá de ser mistério. Por isso que somente na eternidade, quando estivermos diante dele, haveremos de conhecê-lo tal qual como ele é, tal qual como ele é. Mas a verdade fundamental desta experiência cristã de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, quer nos ensinar enquanto cristãos que a experiência genuína de Deus em nossa vida é uma experiência de comunhão de vida. Quando experimentamos sinceramente uma comunhão de vida e de amor, nós estamos experimentando Deus em nossa vida. Peçamos, portanto, a Deus neste domingo, neste final de semana, que nos conceda esta graça de, através das nossas relações pessoais e interpessoais, experimentarmos a Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, sobretudo através de relações verdadeiramente de amor, de paz, de justiça, de comunhão e de fraternidade. Oremos. Ó Deus nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito Santificador, revelastes o vosso inefável mistério. Fazei que, professando a verdadeira fé, reconheçamos a glória da Trindade e adoremos a unidade onipotente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que nos cede esse espaço também para pregar a Palavra de Deus. E a você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.